Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né, a Centro Espírita Jorge Niemeyer, nesse formato virtual. E queremos, então, saudar a todos que estão aqui conosco e aqueles que estão, né, estão aqui conosco no Zoom e aqueles que estão lá nos assistindo no YouTube. E aqueles também que vão nos assistir futuramente, acessando essa gravação no nosso canal. E a gente faz de novo uma lembrança que as nossas palestras estão sendo realizadas virtualmente todas as quartas-feiras às 20 horas e as quintas-feiras às 15 horas são presenciais lá na nossa sede, na rua Barão de Cotegipe, 599, em Vila Isabel. E estão todos convidados, né? Então, agora, nós vamos pedir à Ana Kátia para fazer a leitura da nossa página. Só um minutinho, vamos compartilhar aqui. Então, vamos compartilhar. Vou botar aqui, Ana Kátia, para você ler, por favor. Está vendo aí direitinho? Ana Kátia, você tem que abrir seu áudio. Do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, capítulo 146. A irritabilidade é espinho cravado nas carnes da emoção que deve ser extirpado. Quanto mais permanece, pior o estado de quem o conduz, gerando infecções duradouras com perniciosas. A pessoa irritável não necessita de motivos para o mau humor, a insatisfação. Gera-os com facilidade, por conduzir-lhes os germes nos sentimentos agressivos e amargurados. Faz-se intratável e exala o morbo que lhe caracteriza a conduta. Agrada-se quando desagrada, alegra-se quando se desforça em quem defronta, mesmo que este nada lhe tenha feito de mal. É sempre infeliz por prazer. Vence a irritação, ou do contrário, serás por ela destruído. Então, vamos fazer nossa prece, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, a Jesus, nosso mestre, aos benfeitores da casa de Jorge Niemeyer, a nossa gratidão por essa oportunidade, por esses recursos que temos, de podermos hoje estarmos aqui juntos, no futuro, quem sabe aquele que vai escutar esses nossos estudos. Então pedimos a Jesus que abençoe a todos nós que estamos aqui, aqueles que um dia vão acessar, que abençoe a Thelma, que hoje vai fazer o nosso estudo, e que possamos assim, mestre, irradiar aonde for necessário, onde haja dor, onde haja desespero, que chegue a tua luz, o teu amor, o teu consolo e a tua ajuda, Senhor. E que possamos assim dar início ao nosso estudo da noite de hoje, com a graça de Deus. Bom, queridos, hoje é a nossa Thelma Cerqueira, não é, que vai fazer o estudo da noite, e nesse mês de outubro, né, em homenagem, né, também a Allan Kardec, esse grande educador, todos os nossos temas foram em volta da educação espírita, da evangelização, e a Thelma hoje vai falar para a gente que educação espírita é uma tarefa de amor. Então, desde já, a gente agradece a Thelma pela disponibilidade, por estar aqui conosco, e a palavra é sua, Thelma. Você já está cansada, né? A Thelma, trabalhadora da nossa casa, de saber todas as regras, todas as dinâmicas, horários, e bom estudo, Thelma. Thelma, você está com o áudio fechado. Agora abriu. Thelma, fechou o microfone.
Gente, desculpa aí, né? A falha. Agora foi eu. Estamos muito felizes, né? Agradecemos a Márcia aí, o carinho, a todos vocês, estarmos aqui em família, né? Tem tempo que nós não nos reuníamos a esse grupo, e é muito bom nós estarmos aqui agradecendo a oportunidade dessa reflexão tão importante, né? Sobre a educação espírita, né? Nós procuramos pautar a nossa conversa num âmbito onde vai encaixar a nós mesmos, independente de sermos evangelizadores ou não, porque a educação espírita ocorre na família, né? Ocorre dentro do lar. Então, é essa a nossa proposta. E nós vamos, então, compartilhar aqui um PowerPoint que nós preparamos para estarmos refletindo juntos sobre essa tarefa de amor, né? Realmente, educar é uma tarefa de amor, porque somente através do amor que nós conseguimos preparar essa terra do coração, né, daqueles companheirinhos que vão estar conosco e vamos ter oportunidade de estar compartilhando os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, certamente, né? E quando nós pensamos em educação, surge na nossa mente algumas questões, né, que nós colocamos aqui para estarmos direcionando, né, a quem nós vamos educar, né? Quem é esse educando? O que ele precisa para continuar a sua caminhada? E como posso ajudar esse espírito nas necessidades, né, que ele traz? Porque, ao reencarnar, o espírito traz uma necessidade na sua bagagem reencarnatória, né? As suas injunções, onde vão estar ali presentes as necessidades íntimas desse espírito que está retornando à Terra para continuar a sua caminhada, né? E diante dessas perguntas, nós podemos estar pensando, né, que esse ser espiritual, ele agora está aqui conosco, mas ele retorna ao mundo espiritual, né, para estar nesse aprendizado. Então, é um espírito que está em trânsito agora, encarnado entre nós, como Kardec fala muito bem lá, esclarecendo sobre essa questão da alma e do espírito, né? Kardec fala que é uma alma porque ele está encarnado. O espírito, Kardec separa um pouco essa definição, não que o sentido é o mesmo, mas para ajudar nós a entendermos que o espírito está no mundo espiritual e a alma está encarnada. Então, nós sabemos que esse educando, ele traz tendências, ele traz inclinações, né, que procedem dele mesmo, dele próprio, ao longo da sua caminhada, que são as heranças, né? As heranças espirituais que ele conquistou, não são heranças do pai, da mãe, né? No sentido hereditário, mas são bagagens que ele conquistou, dificuldades que ele adquiriu e que são acumuladas aí ao longo da sua caminhada. Qual é o destino desse espírito? Chegar à perfeição, como todos nós, né? Um dia chegaremos lá. E isso não acontece só em uma existência. Tanto no corpo físico ou no corpo espiritual, quando o espírito está no mundo espiritual, ele continua esse aprendizado, porque o destino é a felicidade, é o plano de Deus para todos nós, né? Então, essas são as bases, né? Os conceitos principais que a doutrina espírita nos oferece para nós entendermos essas questões que esse educando chega para nós trazendo uma bagagem, mas também trazendo as suas necessidades. E aqui, nessa escola, nesse grande educandário, ele vai encontrar, como todos nós outros, né, as condições, pelo menos deve, né, ser assim, as condições para que ele continue esse aprendizado e vai encontrar
situações onde ele pode estar se capacitando, recebendo os ensinamentos, onde diversos espíritos como ele estão nesse aprendizado. Então, aí é que entra a questão da educação, porque são os valores que vão imperar na trajetória desse espírito. São os valores que não só servirão aqui nessa existência, nessa experiência, mas que vão transcender a sua vida como espírito e vai fazer parte dessa bagagem evolutiva, né, que nós falamos, para que ele possa prosseguir essa caminhada. Essa é a trajetória de todos nós. Então, esse educando é esse espírito, é um espírito que precisa de estar sendo reeducado, criando novos hábitos, adquirindo nova estrutura nessa oportunidade que ele está tendo. E é muito interessante que Kardec ele vai colocar para nós, lá em Obras Póstumas, que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transforma a humanidade. Então, ele coloca aí a instrução e a educação, que são duas palavras que têm um sentido semelhante, mas têm objetivos, né, diferentes. Então, a gente sabe que a instrução é muito importante, mas ela está ligada ao conhecimento, às informações que esse espírito vai receber, certamente, e é muito importante esse conhecimento. Vai ajudar esse espírito na sua trajetória diante da vida que ele vai exercer aqui, né? Da experiência que ele vai vivenciar. Enquanto que a educação ela tem um sentido moral, e isso alarga para nós um pouco mais esse conceito, porque ela traz uma proposta mais profunda, não é? Vai mais além, porque vai tratar da edificação, da construção moral e espiritual desse espírito, num sentido integral. Então, a educação ela propõe mudança de comportamento. E a gente observa que essa educação foi efetivada, que ela aconteceu quando o indivíduo muda o seu comportamento. E a educação espírita, diante dos conceitos que ela nos traz, ela nos dá um outro aspecto. Ou seja, esse indivíduo vai apresentar mudança de comportamento, mas nós podemos acrescentar para melhor, que é o objetivo dessa proposta, né, educadora, essa proposta que a doutrina espírita nos traz, porque nós estamos educando o espírito. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma proposta, além de ser de grande importância, é um desafio, né? Porque a gente vai entender que aí dentro desse caminho, desse processo, vai exigir muito daqueles que estão em contato com essa criança, em contato com esse educando, com esse espírito, né? Kardec traz para nós uma informação bem consistente sobre a educação, quando ele fala que a educação tem um papel fundamental na vida dos indivíduos que compõem a sociedade. Ele fala isso lá em Obras Póstumas. E é interessante que a gente, lendo o capítulo das aristocracias, né, a gente vai ver que essa fala de Kardec está dirigida à sociedade, não somente aos espíritas, à sociedade. Então, todos nós estamos integrados nesse convite à formação do cidadão, né? A formação desse ser que vai viver em sociedade e que vai receber esse conteúdo, esse processo educativo, né? Durante a sua vida. E, diante disso, nós vamos completar aqui essa fala de Kardec, que ele diz: a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir
neles os germes da virtude e abafar os do vício. Quer dizer, abafar os germes do vício, ou seja, a arte de fazer eclodir, tirar de dentro, né? Nós vamos, aliás, o conceito de educação é esse, né? Extrair de dentro. Então, Kardec vem nos concitando a esse tirar de dentro os germes da virtude, extrair, né? Fazer eclodir, porque as sementes do bem estão dentro de nós. E ele acrescenta, numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Então, a gente vê que está englobando o conhecimento, mas está englobando também o desenvolvimento físico e o desenvolvimento moral. Então, ele está se reportando aí ao espírito imortal, né? Isso fica bem claro para nós. E a gente sabe que esse tipo de educação nós não vamos encontrar nas escolas, e nós não podemos delegar essa educação à escola, porque a escola vai oferecer a instrução, né, que vai ajudar esse espírito no seu papel educativo para a vida, né? Não deixa de ser uma educação, mas é para a vida. E isso vai sinalizar para nós a responsabilidade que nós temos diante daqueles que, direta ou indiretamente, estão sob a nossa tutela, estão sob a nossa guarda, seja como pais, como avós, como familiares, a responsabilidade que nós temos diante desse ser que está ali à disposição para esse processo, né? Nós precisamos de educar o espírito para que ele seja um bom cidadão, para que ele seja um homem de bem. Esse homem de bem aí, no sentido, não no sentido do mundo, né? Mas no sentido do moral, com o sentido moral, porque são questões que nós precisamos refletir, porque a gente sabe que o nosso mundo precisa desses elementos melhorados, né? Se nós quisermos melhorar a nossa sociedade. Então, nós precisamos de refletir e ter atenção com esses companheirinhos que reencarnam na nossa família, na família daqueles onde nós temos acesso, né? Os nossos netos, os nossos sobrinhos, quando nós temos oportunidade, né, de estar imprimindo algo de bom naquela alminha. E se nós não nos esforçarmos para isso, se nós não aproveitarmos as oportunidades para essa tarefa ou delegarmos, a vida vai se encarregar de educar esses companheiros, esses irmãos, esses espíritos, através da dor, através do sofrimento, e nós podemos evitar isso, né? E é por isso que a educação é um ato de amor, quando nós pensamos em educar. Eu não sei, mas eu achei na internet alguma coisa referente a um cidadão que esteve preso em São Paulo. Claro que se a gente falar, vai lembrar, mas não tem necessidade. Então, ele estava preso e a mãe dele foi visitá-lo. E o responsável lá pela administração ali, né, daquela prisão, falou com ele, avisou que tinha uma senhora lá que estava dizendo que era a mãe dele e que queria vê-lo. E ele disse que não, tem algum engano aí, porque eu não tenho mãe. E aí o senhor foi lá, o guarda, né, foi lá, falou com a mãe e ela insistiu, não, eu quero falar com meu filho. E ele retorna lá, ele fala assim, e ele fala para ela, fala para o guarda, né, fala para ela que ela não tem filho, porque se ela tivesse filho e tivesse feito o que era preciso, eu não estaria aqui, né? Então, isso pode ser um exemplo até corriqueiro, mas é verdadeiro, porque nós temos que educar os nossos filhos para a vida, porque senão a vida vai corrigi-los, né? Então, por isso que educar é um ato de amor, e nós precisamos de estar
nos preparando para educar esse espírito, para que ele tenha uma vida ditosa, uma vida feliz, porque é para isso que nós reencarnamos, não foi para nós sofrermos. É claro que nós temos as nossas provas, mas a reencarnação é uma misericórdia de Deus para que nós possamos aprender a ser felizes, né? E sobre isso Kardec vai falar lá em Obras Póstumas ainda, que a segurança e o bem-estar social só serão alcançados pela educação, mas não pela educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Então, ele confirmando essa questão de ser um homem de bem. Nós podemos ter os nossos filhos com uma vida muito simples, mas que ele seja um cidadão honesto, um cidadão que tem ética, que sabe viver em sociedade. E o professor Ney Lobo, que nós gostamos muito, ele é foi, né, um educador, ele já desencarnou, ele define a educação espírita. Olha só o que ele fala para nós, que a educação é o agente capaz de realizar mudanças necessárias e possibilitar a transformação da animalidade em humanidade, dos instintos para os sentimentos, dos valores materiais para os valores espirituais. Então, nós vemos aí que a educação é esse agente que é capaz de realizar essas mudanças necessárias que vai ajudar esse espírito a sair dos seus comportamentos mais agressivos, né, que estão mais ligados lá aos nossos sentimentos primitivos, e vai haver uma conquista aí, modificando a sua forma de agir para melhor, como dissemos no início, e desenvolvendo, ajudando esse companheiro a entender que é preciso desenvolver os sentimentos nesse trabalho de amor que é a educação espírita. Então, ensinando sobre a questão dos valores espirituais, os valores da alma, que são os verdadeiros valores, porque os valores materiais são os valores que vão passar, né? Porque aqui tudo é transitório. Então, esses valores eles estão sempre presentes na nossa vida. Por exemplo, a gente sabe dos valores da família, que muitas vezes a gente chama, né, tradição da família. São valores que passam mesmo de uma família, dentro de uma geração, na outra geração que chega, lembram daquelas histórias, daquelas situações, né, que às vezes foram praticadas, ou algum costume desenvolvido pelos avós, são lembrados ali, são transmitidos ali. Então, isso é um processo educativo, né? E nós estamos vivendo hoje uma crise de valores no mundo, né? Nós estamos nessas grandes mudanças, aliás, sempre tivemos, porque as mudanças e as crises fazem parte do progresso, a gente vai ver isso lá com Emmanuel, numa lição que ele fala das crises, né? Onde ele diz que a crise faz parte do progresso, e todos os elementos da criação se preparam para essas crises, que são as mudanças que fazem parte do progresso. Então, essas crises elas vão sempre existir. Quando termina uma, começa a outra, né? E assim vai. E Emmanuel diz que é a crise que decide o futuro. Só que essas crises elas trazem comportamentos novos, elas trazem mudanças de hábitos, que podem trazer consequências também em relação ao processo educativo de nossas crianças, né? E isso, de certa forma, nos preocupa, né? Porque vamos usar um exemplo atual, né? Por exemplo, a tecnologia. Nós vemos hoje muitas mães jovens, e não vamos dizer inexperientes, porque a criança não vem com uma fórmula específica de como nós educarmos, né?
a gente descobre isso, aprende isso no processo. Mas muitas mães hoje oferecem, por exemplo, um celular, um tablet, né, a uma criança com tenra idade. Nada contra, isso é muito bom, porque é o progresso, a gente vai ver que eles mexem, às vezes, crianças em tenra idade, novinhos, às vezes com pouco mais de 1 ano, já sabem mexer ali, encontrar, né? E mais crescidinhos já conseguem ensinar os pais, os avós, às vezes nem tanto os pais, mas os avós, né? Alguém que tem dificuldade a mexer ali, e eles são muito bons nisso, né? Mas só que, às vezes, nós percebemos, algumas mães, que entregam ali aquele aparelho aos filhos e eles ficam horas ali mexendo com aquilo, e a gente sabe que quando mais vai crescendo, vai tendo outros interesses, e existem desenhos destinados ao público infantil, existem vídeos, mas sempre tem algumas ideias ali embutidas, né? Algumas situações que seria muito bom se tivesse um adulto perto para estar orientando, para estar conversando, para estar trocando, né? Eu não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás, não muito, teve um vídeo que rolou aí, que é aquele vídeo da baleia azul, que tinha ali uma ideia, né, de estar falando do suicídio, alguns estímulos, e que é pernicioso, né? A criança não tem discernimento. Então, é nesse momento que é a importância do adulto estar próximo, aí faz parte do processo educativo, né? Estar explicando, estar orientando, decodificando aquela situação daquele momento para que possa ser utilizado da forma correta, né? Isso não quer dizer que nós condenamos, muito pelo contrário, a tecnologia é uma bênção, mas ela tem, como tudo, né, o lado positivo e o lado negativo. Então, nós temos que estar levando essa criança a entender que nem tudo nós devemos, né, estar utilizando, ou nem tudo serve para nós. Então, tendo um filtro, né, um sensor ali para orientar. Isso faz parte da educação. E sabendo que essas crianças que chegam agora, elas são muito capacitadas, né? Elas trazem uma bagagem, nós sabemos que são os espíritos que retornam com maior condição de estar vivendo o momento atual, e assim vai continuar sendo, né? Porque cada vez que o espírito retorna ao mundo espiritual, ele retorna à vida física mais capacitado, porque traz os ensinamentos, traz os estudos que foram feitos, e a criança, principalmente, né, está com tudo ali muito fresco, muito ativo na sua memória. Então, nós temos que estar atentos. Nós vamos ver pequeninos que sabem manipular muito bem, que sabem navegar pela internet e utilizam mesmo esses aparelhos de uma forma bem ampla. Então, nós precisamos estar atentos, porque quantas coisas existem por aí, né? Aonde que tudo isso pode levar? Nesses caminhos, vai certamente encontrar outros caminhos perniciosos. Hoje a gente sabe que a sensualidade, a pornografia, o sexo desregrado, tudo isso está dentro desse contexto. Então, nós temos que estar acompanhando para que nós possamos dar limite e qualidade, né? E sem contar as horas que são desperdiçadas no sentido de não estarmos com maior contato com essa criança, conversando, né, na troca, coisas que os pais fazem e que jamais são esquecidas, né? Me permita contar uma coisa pessoal, não gosto muito de fazer isso, mas quando estava pensando no que falar sobre esse trabalho de educação, nós nos lembramos, né? Meu filho está hoje com 44 anos, e se lembra com emoção
de historinhas que eu contava para ele quando ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, né? Na hora do sufoco ali, por exemplo, voltando da pracinha, voltando do parquinho, vinha cheio de sono, cheio de fome, com calor, e ele chorava. Chegava em casa, não queria tomar banho, não queria almoçar. Então, nós inventávamos, né, umas historinhas, minha mãe fazia isso comigo, desde pequenininha, e eu, olha só a questão de passar, né, para as gerações. E eu, nessa época, aí me vinha assim na mente algumas coisas e eu colocava, né, colocando ali, aplicando na situação que estava acontecendo. E nesse momento inventei lá uma história de um grilinho que ele, até hoje, ele desenha e tudo, ele começou a elaborar tudo isso na sua mente, contando com uma alegria, com uma emoção que a gente fica pensando, né? Como pode estar isso guardado no íntimo da memória se é uma coisa tão simples aos nossos olhos? Mas são valores que foram adquiridos numa coisa singela, num exemplo, mas que marcou. Então, é isso que nós queremos estar passando, né? A ideia da conversa, a ideia desses momentos únicos que não têm preço e que são detalhes muito importantes na vida do espírito, né? E aí é que a gente vê as sementes que nós semeamos, valores que muitas vezes passam, né, de geração em geração, coisas simples. Mas a gente percebe que hoje, nos nossos dias, muitas famílias, por vários motivos, não têm esse tipo de vida, né? Não pode ser oferecido às crianças esse tipo de vida. O pai chega tarde, a mãe trabalha, a vida é outra. Então, tem uma porção de fatores que dificulta, mas não é impossível. Mas só que quando esse indivíduo que não tem esse acesso a essas situações, não só a essas, mas a outras situações, a vivência com o avô, a vivência com a avó, situações que ficam marcadas, nós vamos ver esse cidadão chegar na sociedade sem ter absorvido valores que foram construídos dentro da família, né? Com a ética, com o amor, desenvolvendo o amor a si mesmo, valores que vão imprimindo ali na sua alma esses valores. Então, esse indivíduo que não recebe essas vivências, ele tem dificuldade, né? Ele vai ter dificuldade na construção do que ele vai passar para aqueles que vão depender dele, que vão estar, não dependendo no sentido, né, mas no sentido que precisa ser educado, que precisa de ter a atenção dele, que valores que ele vai passar, né? Então, esses valores, eles estão dentro de nós. E nós sabemos disso através da doutrina espírita. Todos nós temos esses valores, temos essas capacidades, temos essas habilidades. Basta que nós retiremos, né, de dentro de nós essa bagagem e ofereçamos às nossas crianças, né? E isso a doutrina espírita passa para nós, porque nós aprendemos que, como espírito que somos, trazemos essa bagagem e trazemos também na nossa consciência as leis divinas, conforme Kardec fala lá na questão 621. Então, está tudo dentro de nós. Então, a educação espírita ela vem nos favorecer de uma forma que nós percebemos os valores, as ferramentas que nós temos nas mãos. Então, vamos utilizar essas ferramentas. Vamos passar para as nossas crianças usando essas capacidades e habilidades que estão dentro de nós, em germe, né? Por isso que quando a gente fala, né, que ser mãe, ser pai, nós não trazemos aquela fórmula, né, como desempenhar a maternidade, como desempenhar a paternidade. Não existe, mas elas estão dentro de nós, né? Elas estão, desde que Deus nos criou, Ele nos deu essas sementes. Ele colocou na nossa alma essas sementes.
Então, nós precisamos de aplicar com as nossas crianças esses valores, a nossa bagagem evolutiva, utilizarmos com eles, né? E Santo Agostinho vai nos dizer que o espírito precisa ser cultivado. Olha só, como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos, que é a elevação gloriosa, o aprimoramento desse espírito, a fim de quê? De avançar para a meta. Esse ser precisa vencer os instintos, sufocar, né, os germes da matéria, conforme a definição do professor Ney Lobo, né? Então, nós vamos estar extraindo, nós vamos estar trazendo à tona essas sementes que estão ali, em germe, nesses coraçõezinhos. E ele continua mais à frente, dizendo que nós precisamos de agir como bom jardineiro, no combate das ervas daninhas, das nossas imperfeições, que todos temos, né? Então, a criança ela possui também o egoísmo, né? Também o orgulho, e nós precisamos de tratar essas imperfeições, plantando boas sementes no coração, auxiliando essa criança, que é uma responsabilidade imensa nossa nesse processo evolutivo, né? Porque ela traz ali todas as suas necessidades. Então, isso é o papel educativo e a nossa grande responsabilidade em ajudar esses espíritos a caminharem através desses hábitos novos, através desse amor que nós vamos colocando na educação, na orientação que nós vamos dando a esse espírito, para que ele possa realmente desenvolver essas potências divinas, que são as sementes do bem que estão dentro de nós. E Kardec, lá na questão 385, no 7º parágrafo, no comentário, ele fala: a debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, quer dizer, torna as crianças flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o caráter e reprimir as más tendências. Veja que Kardec está colocando aí um verbo forte, né? Ele está falando em reformar. Reformar, né? É uma coisa que vai formar novamente, vai corrigir, tornar aqueles hábitos melhorar aqueles hábitos, aperfeiçoar. Então, é uma grande responsabilidade nossa, né? Daí a necessidade de nós observarmos as reações infantis da nossa criança, às vezes dentro do lar, né? Fora do lar, diante de determinadas situações, como é que ele se porta, o que acontece, para nós conhecermos melhor quem é aquele espírito, porque nós não sabemos. Por maior amor que nós temos aos nossos filhos, aos nossos netos, às nossas crianças, né? Nós não sabemos quais são as necessidades físicas e espirituais daquele educando. E para que nós possamos, conhecendo melhor, observando melhor, nós possamos oferecer a esse espírito os estímulos que irão, se não suprir, pelo menos ajudar nessas necessidades, e estimulando também a nossa criança a sentir, a pensar, a fazer o bem, sentir Deus na natureza, né? Observar, falarmos de Deus é importante. Isso é muito importante, independente do nosso filho crescer e ter ou não uma religião, né? Porque as sementes vão estar ali. As sementes vão estar plantadinhas ali, como aquela parábola de Jesus, né? Vai germinar no tempo certo. Às vezes demora, às vezes parece que não brotou, mas elas estão lá. No momento certo, o filho demonstra: olha isso que você me ensinou, né?
como esse exemplo simplório que eu dei, né, da historinha. Então, a gente vai vendo o trabalho que a gente pode fazer, né? E Kardec nos lembra também da questão do egoísmo, combater esse egoísmo nas mínimas atitudes, com muito amor, com muito zelo, né? Porque nós estamos tratando de uma alma. E esses vícios, eles se manifestam ali, às vezes crianças novinhas já manifestam, e Santo Agostinho fala, né, espreitai a vossa criança. Então, nós precisamos de estar mesmo muito atentos, né, para nós incentivarmos esses sentimentos, até combater os maus sentimentos, como Santo Agostinho nos disse, as ervas daninhas, mas com amor. E, para isso, podemos utilizar as histórias, né? Sejam elas criadas por nós, sejam elas trazidas pelos livros, as histórias, falarmos com a criança através das histórias, conversarmos sobre aquelas dificuldades, contando uma história de acordo com o entendimento, e lembrarmos de Jesus nesse momento para nós podermos trabalhar isso, né? Porque o material nós temos. Então, vamos exercitar esse trabalho, lembrando de Jesus, da metodologia que ele utilizava, utilizando ali exemplos ao nível do entendimento, né, de cada idade, construindo valores para que esse espírito se torne realmente, enquanto encarnado, uma pessoa de bem, e levando para o mundo espiritual toda essa bagagem, que certamente, quando ele retornar, ele retornará mais fortalecido, né? E Kardec sedimenta isso para nós, dizendo que sem a educação moral, ou com uma educação moral de superfície, dificilmente os indivíduos vão se transformar em pessoas de bem. Então, nós temos que ir lá, no cerne da questão, nós temos que trabalhar com cuidado, e é um trabalho ao longo da vida, mas principalmente até a puberdade, até a juventude, nós temos todo esse trabalho, que ele vai ser mais sedimentado na primeira infância, né? Porque ali nós temos, como ele falou, condições de reformar os hábitos. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades e nos educarmos. Para educar, nós nos educamos. E esse trabalho que nós estamos falando, sobre essa troca, sobre essa forma de utilizarmos as coisas simples para falarmos de Deus, para estarmos conversando com a nossa criança, extraindo dela os seus sentimentos, os seus medos, as suas ideias, que a gente vai, aos poucos, vamos, né, construindo também uma confiança mútua aí. E aí nós vamos também nos educando, porque estamos trocando, nós estamos nesse papel. E é isso que Paulo Freire fala. O educador já não é mais o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado. Então, é em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa, né? Então, parece palavras que são trocadas, mas tem uma grande profundidade, porque enquanto nós estamos oferecendo esse apoio, esse conhecimento, essa relação de amor, nós estamos também aprendendo com esse companheirinho que chega, que muitas vezes nos deixa pensando, muitas vezes nos deixa refletindo, né? Porque são espíritos, eles trazem uma bagagem imensa que nós não conhecemos, mas com certeza, e de acordo com a idade, nós vamos extraindo cada vez mais, né? E nos esforçarmos para estarmos cada vez melhores também no sentido do autoaprimoramento, né? Através do exemplo, nós falamos muito, né? As palavras às vezes não ficam, mas os exemplos ficam. Então, nós temos que ter cuidado em dar bons exemplos, pelo menos fazer aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós falamos, né? Isso é de grande importância. E aí nós trouxemos
a dona Benedita Fernandes, ela é conhecida hoje como a Dama da Caridade, até porque existe um livro com esse nome, né, que foi editado. Aliás, quem escreveu esse livro foi o ex-presidente da FEB. Agora não estou me lembrando o nome dele, César, acho que César Perry, né? César Perry. Então, ele faz uma homenagem aos 50 anos, né, que ela tinha desencarnado, ele escreve esse livro. Mas nós vamos só falar rapidamente quem ela é, porque muitas pessoas não conhecem a dona Benedita. E ela, hoje, ela se dedica muito, ela se preocupa muito, hoje nós dizemos, depois que ela desencarna, né? Se dedica muito, principalmente através do Divaldo Franco, em trazer mensagens direcionadas à infância, à evangelização, porque o trabalho dela foi voltado não para a evangelização, mas para tratar, educar as crianças, para estar dando oportunidades a essas crianças e aos obsediados, porque ela veio de uma obsessão muito grande, né? Onde ela foi recolhida por uma senhora, a família não aceitou mais ela, e ela saía pela rua andando, perdeu o contato completamente com a família, e ela foi recolhida, então, por uma senhora. Mas não deu certo, porque ela tinha os seus momentos de crise, essa obsessão era muito séria, e naquela época não tinha hospitais para atendimento, né, manicômio, sanatório, não existia. Então, essa senhora, lá numa cidade que chama Penápolis, em São Paulo, conversando com outras companheiras, acharam melhor que ela pudesse ficar um pouco protegida e proteger a própria população ali, né, recolhida numa cadeia pública. Foi o local que encontraram para ela ter um pouco de segurança. E ela foi para a cadeia e ficou lá, né, sendo atendida pelo carcereiro, que era um homem espírita. Então, ele, de casa, ele fazia irradiação para ela todos os dias. E, quando ela melhorou, começaram a levar ela na casa espírita, e ela fica curada. Mas ela, em gratidão a isso, né, ela fica muito feliz de ter recebido essa libertação, e ela, em gratidão a isso, ela começa a trabalhar junto das mulheres lavadeiras, construindo pequenas casinhas de madeira onde ela pudesse recolher as crianças abandonadas e os obsediados. E ela fez um trabalho maravilhoso. Eu não vou contar mais, vou deixar vocês querendo saber, e quem quiser saber mais, tem uma palestra linda da companheira Darcy Neves, lá no YouTube, que vocês podem digitar Dona Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, e assistir essa palestra feita pela Darcy. E aí ela vai dizer para nós, né, que urge que a educação assuma o seu papel no organismo social da Terra, sofrida nestes dias. Educação, porém, no seu sentido profundo, integral, de conhecimento, de experiência, hábitos e fé racional. Então, essa mulher com esse vestidinho de chita, né, porque ela andava só assim, ela se vestia assim, e é muito interessante porque nesse livro é contado, né, que vários episódios dela com esse vestido de chita. Então, ela, uma mulher simples, lá no livro diz, né, uma mulher preta, uma mulher que não era bonita, aparentemente não tinha nada para oferecer. E veja que conteúdo de mensagem, né? Então, a gente não sabe quem são os espíritos que estão conosco, né? E as necessidades que eles trazem para estar encarnados dessa forma. E aí a gente vai ver agora o complemento da mensagem, que ela vai falar para nós, né?
que, neste sentido, o conhecimento do Espiritismo, que leva o homem a uma vivência coerente com a dignidade, é a terapia preventiva como curadora para os males que, ora, afligem a quase todos, e, em especial, estiolando a vida infanto-juvenil que surge risonha, sendo jogada nas tribulações e misérias para as quais ainda não se encontram preparados, nem tem condições de compreender, assumindo antes do tempo comportamentos adultos, alucinados e infelizes. Então, ela pede que nós nos voltemos para a infância e a juventude, legando a esses companheiros uma segurança moral e amor, mediante os exemplos de equilíbrio e de paz, indispensável à felicidade deles e de todos nós, herdeiros que somos das próprias ações. Nós sabemos que vivemos numa grande transição, e por isso essas situações, essas circunstâncias que ela mesma vem falando aqui, né? As tribulações, as misérias, que essa população não se sente preparada, não se encontra preparada, mas nós podemos dar conta daqueles que estão sob a nossa guarda, que estão sob os nossos cuidados, que nós temos acesso, que nós temos alguma sementinha, algum cantinho nesse canteiro onde nós podemos jogar as nossas sementinhas do bem. Então, que nós possamos usar, né, esse conhecimento que o Espiritismo nos dá sem medo, utilizando no momento certo com essas crianças que estão chegando, sejam em que ramo da nossa família, em que local, né? Mas que nós possamos estar utilizando. E Santo Agostinho diz para nós que a tarefa não é difícil, não é fácil, né? Mas não é impossível. A tarefa é difícil, mas não impossível. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como sábio, pode cumpri-la, e o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Então, meus amigos, nós temos aí uma grande responsabilidade, diretamente ou não, mas nós sabemos que todos nós somos responsáveis por essas alminhas que nos chegam, né? Então, que nós possamos saudar aqueles que estão, no momento, nessas vestes infantis e oferecer o melhor que nós temos no nosso íntimo para semear o bem. Que Jesus nos abençoe. Thelma, muita gratidão, gratidão mesmo por essas reflexões, porque é um momento tão difícil que a gente vive, e como você falou, essas crianças, eu agora que estou na fase vó, né? Então é muito complicado o desafio dessas crianças de hoje, né? E essa fala de Dona Benedita, de Santo Agostinho, essa vida incrível dessa mulher, o quanto ela tem nos ensinar. E essa questão da gente deixar pelo exemplo, né? O exemplo que você deu do seu filho, e das lembranças dessas pequenas memórias que ficam, mas que fazem toda a diferença na formação desse caráter e da moral desses que estão sob a nossa responsabilidade. Então, a nossa gratidão mesmo por essas reflexões. Eu vou pedir, então, a Ana Cátia para fazer a nossa prece, para a gente poder, então, depois falar das palestras da semana. Jesus amado, amigos espirituais da nossa casa, estamos, Jesus, agradecidos pela oportunidade de estarmos hoje neste lugar, ouvindo tantos ensinamentos e tantas reflexões. Nós, que a maioria de nós já tem uma idade para sermos avós, então já fizemos o que tínhamos que fazer com nossos filhos, mas vimos, né, através dessa palestra da Thelma, de tudo que ela nos trouxe, da nossa importância com toda a criança, a nossa importância
porque no mundo que vivemos hoje é muito difícil educar. Se sempre foi, agora é mais ainda. São muitos chamamentos para distrair, são muitos chamamentos levando a outros caminhos. Então, Jesus amado, que possamos pensar, refletir na nossa responsabilidade diante de qualquer criança, dos nossos netos, para quem tem netos, dos nossos sobrinhos, dos filhos dos nossos amigos, pelas crianças dos nossos conhecidos. Qualquer minuto é importante para jogarmos uma sementinha do bem. Então, que usemos e abusemos do amor, que usemos palavras que transmitam confiança, aconchego, que transmita confiança, que através dos exemplos possamos transmitir tudo de bom que essas crianças necessitam. Elas são espíritos, Jesus, como nós, que estão recomeçando a sua jornada na Terra e precisam de outros que já estão vivendo há mais tempo para ajudá-las, orientá-las, segurar suas mãos para ajudá-las a caminhar. Então, Jesus, muito obrigada por tudo que ouvimos e que possamos ser multiplicadores dessas informações, que possamos conversar com outros pais, com outros amigos, com outros avós, para que todos nós nos sintamos responsáveis pela educação das nossas crianças. Muito obrigada, Jesus. E nesse momento eu penso naquelas crianças abandonadas, naqueles pais que vivem uma vida de muito sacrifício, de muitas dificuldades, e que nem sempre têm a paciência para transmitir o amor, para educar, para transmitir afeto, e até para saber ter consciência dessas responsabilidades. Abençoai, Jesus, a todas as crianças, a todos os pais e todos os adultos educadores em qualquer lugar do mundo. Que eles, nesse momento, possam receber essas irradiações de amor, de responsabilidade e de carinho. Graças a Deus por isso, por estarmos aqui. Abençoe a cada um de nós, as nossas famílias e a todas as famílias do mundo. Muito obrigada, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, a nossa gratidão, Thelma. E vamos falar, olha, amanhã, gente, às 15 horas, na nossa casa, a nossa companheira Darcy Neves Moreira vai estar falando sobre as sementes do destino e a educação espírita. Ainda vamos continuar sobre este tema. E na semana que vem, nós já vamos estar no mês de novembro, e aí os temas já vão mudar, os temas já voltados para a questão da desencarnação, da continuidade da vida. Então, no dia 2, às 20 horas, quarta-feira que vem, nós vamos ter a Karina Ocanha falando de como lidar com o luto. Então, essas são as palestras de amanhã e da semana que vem. Nós desejamos aqui uma boa noite a todos que estão aqui conosco, aqueles que estão lá no canal do YouTube, e que possamos ficar na paz de Jesus, e até amanhã, né? E que aqueles que um dia também vão acessar, que também possam ser abençoados e receber todas essas emanações de energia, de amor e de luz.